Você já parou para refletir sobre a possibilidade de que a chave para o seu verdadeiro eu pode estar oculta nas partes de você mesmo que você tenta evitar? Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que a nossa sombra, esse lado oculto e reprimido de nossa psique, é na verdade um dos maiores aliados na nossa jornada de transformação pessoal. O que muitas vezes nos impede de evoluir, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, é justamente o medo e a negação de nossa sombra. Neste vídeo, vamos explorar como o processo de reconhecer e integrar essa sombra pode não só mudar a forma como você se vê, mas também transformar a maneira como você vive e interage com o mundo ao seu redor. Se você realmente deseja alcançar um novo patamar de autoconhecimento, essa jornada de integração com sua sombra é fundamental. Jung nos ensina que, por mais isolados ou solitários que nos sintamos em determinados momentos da vida, ao fazermos um trabalho profundo e verdadeiro de introspecção, começamos a atrair as pessoas e as circunstâncias que contribuem para o nosso crescimento. Ele nos diz que, por mais amigos que tenhamos, sempre há espaço para mais um, e esse novo amigo é nossa própria sombra. Sim, isso mesmo. Nossa sombra, a parte de nós mesmos que tentamos esconder, que evitamos reconhecer, pode ser a chave para o nosso processo de transformação. Mas antes de entendermos como isso acontece, vamos primeiro entender o que exatamente é a sombra. Todos nós temos um lado sombrio, algo que preferimos não ver ou não aceitar. Pode ser a raiva, a inveja, o medo, a insegurança, o orgulho, a preguiça e uma série de outros traços que não gostamos de associar à nossa imagem. Às vezes, essas características são tão difíceis de aceitar que, em vez de enfrentá-las, escolhemos ignorá-las. Porém, essa negação só fortalece nossa sombra, que permanece oculta e ganha força no inconsciente. O problema é que, embora não a vejamos conscientemente, ela continua a influenciar nossas atitudes e comportamentos, interferindo diretamente em nossas decisões e até em nossos relacionamentos. Jung, ao longo de sua carreira, trouxe à tona ideias que mudaram profundamente a psicologia humana. Alguns de seus livros mais importantes, como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo e Memórias, Sonhos e Reflexões, são marcos no estudo da psique humana. Em suas obras, ele falou sobre o conceito de self, que representa a totalidade da psique humana, a união entre a nossa consciência e o inconsciente. A consciência é tudo o que sabemos de nós mesmos, o que reconhecemos e entendemos. O inconsciente, por outro lado, guarda tudo o que não queremos ver, aquilo que preferimos ignorar ou reprimir. Jung também foi o criador do conceito de individuação, um processo fundamental para o autoconhecimento e crescimento pessoal. O processo de individuação busca integrar o inconsciente com a consciência, trazendo à luz tudo aquilo que temos escondido e, muitas vezes, negado. E é aqui que a sombra entra em cena. A sombra não é algo que deve ser temido ou rechaçado. Ao contrário, ela deve ser reconhecida e integrada para que possamos evoluir. Por isso, Jung nos ensina que, ao invés de tentar reprimir nossos aspectos negativos, devemos abraçá-los porque, ao fazer isso, encontramos a verdadeira liberdade interior. Quando ignoramos ou reprimimos nossa sombra, estamos apenas criando um campo fértil para que ela se manifeste de maneiras inesperadas e até prejudiciais. Quando você tenta suprimir sua raiva, por exemplo, ela pode se transformar em explosões de fúria em momentos de estresse. Quando você tenta esconder sua insegurança, ela pode se manifestar em comportamentos autossabotadores. O fato é que, ao ignorar a sombra, deixamos de perceber as lições valiosas que ela tem a nos ensinar. Ao invés de se tornar um inimigo, a sombra pode ser uma verdadeira aliada no processo de autoconhecimento. A sombra é chamada assim porque está nas sombras do inconsciente. Tudo o que sabemos e aceitamos sobre nós mesmos está na luz da nossa consciência. O que não sabemos, o que negamos, está nas sombras, e é isso que torna a sombra tão difícil de lidar. Ela está oculta. Mas a boa notícia é que se você começar a trabalhar para iluminar essas sombras,
você será capaz de reconhecer aspectos importantes sobre sua personalidade, que antes estavam no escuro. Esse é o primeiro passo para integrar sua sombra, iluminar a parte oculta de si mesmo. Isso não acontece da noite para o dia, é um trabalho contínuo que exige coragem, autocompaixão e uma disposição para enfrentar os aspectos mais difíceis de quem você é. Ao longo de sua jornada, Jung sugeriu várias formas de trabalhar com a sombra. Uma delas era através da meditação e da escrita. Ele também recomendava o uso de um diário para registrar pensamentos e sentimentos, algo que pode ajudar a refletir sobre suas reações diárias e identificar padrões em seu comportamento. Outra ferramenta que ele sugeria era o desenho de mandalas. De acordo com Jung, desenhar essas formas simétricas e simples ajuda a acalmar a mente, permitindo que pensamentos reprimidos venham à tona. Os desenhos que você faz, as formas e cores que escolhe, podem revelar aspectos do seu inconsciente. Ao praticar esse exercício regularmente, você começa a notar mudanças em sua forma de ver o mundo e de lidar com suas emoções. Além disso, a maneira como vemos os outros também está diretamente relacionada à nossa sombra. Quando reprimimos um aspecto de nossa personalidade, como a raiva ou a preguiça, tendemos a projetá-lo nas outras pessoas. Isso é chamado de projeção. Por exemplo, se você reprime sua tendência à preguiça, pode começar a julgar as outras pessoas que ficam em repouso ou que não estão tão ativas quanto você. Isso é um reflexo direto da sua sombra. Por isso, Jung sugere que, ao trabalhar com a sombra, devemos prestar atenção nos nossos julgamentos sobre os outros e refletir sobre o que eles dizem sobre nós mesmos. Muitas vezes, o que mais nos incomoda nos outros é exatamente o que estamos tentando esconder em nós. O processo de integrar a sombra não é simples e exige paciência. Muitas vezes, os aspectos que encontramos em nossa sombra podem nos repugnar ou nos assustar. Afinal, ninguém gosta de reconhecer traços negativos em si mesmo. No entanto, é importante entender que é através da aceitação desses aspectos que conseguimos crescer como seres humanos. Ignorar ou reprimir nossas falhas e fraquezas só nos impede de viver de forma autêntica. Quando você começa a aceitar sua sombra, você também começa a aceitar que todos temos falhas e que essas falhas não nos tornam menos dignos ou menos importantes. Como diz Jung, nenhuma árvore nobre cresce sem suas raízes escuras. Esse é um lembrete poderoso de que para nos tornarmos pessoas mais fortes, mais equilibradas e mais autênticas, precisamos reconhecer nossas raízes, mesmo que elas sejam escuras. A sombra, quando integrada, pode nos ajudar a entender melhor nossas verdadeiras necessidades, nossos desejos e nossas motivações. Ao invés de reprimir a ganância, a raiva ou a preguiça, podemos entender o que essas emoções têm a nos ensinar. A ganância pode nos mostrar onde precisamos ser mais assertivos e reivindicar o que é nosso. A raiva pode nos alertar sobre injustiças que precisamos corrigir. A preguiça pode nos lembrar da importância de desacelerar e descansar quando necessário. A jornada de integração com a sombra é contínua. Ela nunca termina, porque sempre estamos mudando, evoluindo e descobrindo novas partes de nós mesmos. Mas à medida que você vai aceitando sua sombra, você vai se tornando mais completo, mais real, mais você. Não tenha medo da sua sombra. Em vez disso, aprenda com ela. Ela é parte de quem você é e pode ser a chave para o seu verdadeiro eu. Agora é sua vez de dar o próximo passo. Pergunte a si mesmo: o que minha sombra está tentando me ensinar hoje? Ao fazer isso, você começa a trilhar o caminho para o autoconhecimento verdadeiro. Se você achou este conteúdo valioso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode contribuir com qualquer valor. Basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link na descrição. Sua contribuição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo como este. Nos vemos no próximo vídeo.